E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Vejam, uma das dificuldades que nós tínhamos aqui era a percepção de que Jair Bolsonaro estava preso, de que o Eduardo Bolsonaro estava exilado e não poderia ser candidato, e que, portanto, o candidato para 2026 seria um nome de centro, com o apoio de um Bolsonaro acuado. E esse candidato, segundo a inteligência estabelecida dentro do Departamento de Estado, seria Tarcísio Gomes de Freitas. Ora, se não há expectativa de poder na direita brasileira, no bolsonarismo, por que diabos, é uma pergunta legítima que nós ouvimos, os americanos insistiriam em uma política externa em relação ao Brasil que é pró-Bolsonaro ou pró-bolsonarismo? E há uma disputa. A gente tem que entender que o Departamento de Estado é composto de técnicos que são do Deep State americano. As mesmas pessoas que roubaram a eleição de 2020, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu, de 2022, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu mandar todos embora. Há as pessoas do chamado Deep State. E eu posso dizer que dentre os eu posso até dizer o seguinte, dentre os burocratas do Departamento de Estado, a opinião vigente, consensual e quase unânime era de que Tarcísio seria o candidato. Isso era dado como certo. Dado como certo, e como contraponto a isso, basicamente tinha a minha posição e do Eduardo. E se não fosse essa atuação, modéstia à parte, se não fosse essa atuação minha com o Eduardo, era possível que essa profecia, inclusive, se realizasse, que nós conseguíssemos absolutamente nada dos Estados Unidos. Hoje dá para dizer que a gente está com muita moral, porque o que a gente falou se concretizou, pelo menos do ponto de vista eleitoral, com o Flávio candidato, embora não do ponto de vista da oposição brasileira no Congresso, que deixou a desejar, fez muito vídeo legal e tal, mas não conseguiu avançar o projeto da anistia, e, portanto, frustrou os americanos também, porque era uma outra expectativa de possibilidade de retomada no país. Mas os americanos entenderam que foi possível firmar a candidatura do Flávio e eles recebem essas pesquisas. Hoje mesmo, os americanos receberam uma cópia dessa pesquisa Atlas Intel traduzida. Pesquisa, aliás, que foi encomendada pela Bloomberg, então também já repercutiu aqui no exterior quase que automaticamente. A tradução da Quest também tinha sido enviada e eles mesmos estão fazendo as suas próprias pesquisas. E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Talvez por isso haja tantas tentativas de sabotá-lo e talvez por isso seja tão importante para a gente que essa consolidação aconteça de forma definitiva. Entusiasmada, nós temos uma corrida longa pela frente. Longa, difícil. Nós estamos lutando contra um sistema que está deixando muita gente multimilionária, de banqueiros corruptos a traficantes de drogas, ministros do STF, roubadores de propina do INSS e de todos os outros escândalos que a gente não sabe, porque a Polícia Federal não investiga mais nada que não seja relacionado a velhinha e Bíblia. Um esquema onde artistas, como a gente vai ver no programa de hoje, estão enriquecendo. Um esquema onde os veículos de velha mídia estão enriquecendo. Um esquema onde até influenciadores, como nós vimos no Paulo Figueiredo Show, estavam enriquecendo. Nós estamos lutando contra todas essas pessoas. De que nós precisamos para vencer essa guerra? Em inglês a gente chama uphill battle, né? É uma batalha de subida da montanha. É mais fácil lutar descendo a montanha do que subindo a montanha. E a gente está numa tomada de cabeça de montanha mesmo. É duro, vai ser uma briga dura. A gente está lutando contra um sistema eleitoral no qual nós não confiamos, como nós veremos hoje. Do que nós precisamos? Ora, nós só temos as redes sociais. Então nós precisamos das pessoas, nós precisamos do engajamento das pessoas, nós precisamos dos engajamentos dos nossos aliados.
Quanto maior for o seu tamanho nas redes sociais, mais você será cobrado. Vale para o Nicolas. Vale para todo mundo. Todos serão cobrados. Todos serão cobrados. E tudo bem se você for um cara em cima do muro. Eu acho uma bosta, mas tudo bem. Só não se finja de aliado. E o seu eleitor tem o direito de saber disso e tratá-lo como uma pessoa em cima do muro. Agora, não, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu estou com o Flávio, mas não faz força, será cobrado. É justo. E o eleitor vai te tratar de acordo com o que você faz. E para campanha minoritária, para ser deputado, tem eleitor para todo mundo. Pode ser mais voto, pode ter menos voto, pode ter maior exposição, menor exposição, pode ter voos mais altos, menos altos. Né? Mas do que mais a gente precisa? A gente precisa do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a capacidade de exercer... E se você não acredita nisso, eu não sei em que planeta você vive. Claro que a Magnitsky era importante e é uma pena que tenha caído e a gente tem que buscar para que ela seja restabelecida e há esperança para isso. Mas neste ano nós temos até coisas mais importantes que isso. Por exemplo, a pressão americana para que nós tenhamos manutenção da liberdade de expressão na internet, até agora tem tido resultado. Nós estamos aí há 10 meses praticamente sem perfis de redes sociais derrubados no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre de Moraes acordou, estava no caminho de Damasco, viu Jesus e devolveu as redes sociais do Rodrigo Constantino? Ora, é claro que não. Isso é uma pressão violenta internacional, onde o Moraes, inclusive, vai sofrer consequências, porque a ação do Rumble aqui, Moraes já deve ser notificado por meio eletrônico, já que o STJ e a Procuradoria se recusaram a entregar a notificação dele. Mas, além disso, há toda a pressão internacional no seu entorno para que se baixe a temperatura da perseguição das redes sociais. E nós precisamos do empenho dos americanos para isso. Que continue. Nós precisamos do empenho dos americanos para que cobrem o Brasil por transparência no processo eleitoral, coisa que a gente vai falar no programa de hoje. Ora, a fiscalização e a observação americana do processo eleitoral brasileiro, com potencial não reconhecimento do resultado, tem um efeito de dissuasão à fraude gigantesco, pelo menos a magnitude da fraude. Então nós precisamos dos Estados Unidos. Como eu disse, insistir na candidatura do Flávio não é um fetiche. Não é uma coisa, eu gosto do Flávio, sou fanboy do Flávio, uhul. Não, é necessidade de sobrevivência do nosso movimento político. Um movimento político que se coloca como contraposição a esta putaria que está acontecendo aí.